O webinar de hoje é a continuidade do último webinar em que falei de memória e, tendo em conta que algumas pessoas que aqui estão não assistiram ao outro, vou só fazer uma breve introdução e depois passar aos elementos que são diferentes daqueles em que falei no outro webinar. Então é importante sempre lembrar que a memória serve para quê? Serve para armazenar os dados que o computador está a usar durante os processos e os programas estão a usar também durante os processos. Ela desempenha talvez um dos papéis mais importantes no computador. Porquê? Porque atua em vários parâmetros esses que vão desde a escalabilidade, ou seja, da possibilidade de aumentar as capacidades do computador, escalar as possibilidades do computador, até ao suporte dos tipos diferentes de software que o computador pode dar, também à fiabilidade, ou seja, àquilo que é fiável, que é confiável, e à performance, obviamente. Normalmente a memória está muito associada à performance do computador. Existem vários tipos de memória, e falando na memória RAM, temos vários tipos também de memória RAM. A DRAM, que é a Dynamic RAM, que armazena dados se for acedida pelo circuito de refrescamento, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o circuito de refrescamento vai ler cada célula da memória e vai refrescar o conteúdo dessas mesmas células. Se o processo parar, a DRAM perde o seu conteúdo. É aquilo que falamos normalmente de ser volátil. Então, porquê? Porque ela é dinâmica, é volátil, vai perder o conteúdo se o processo for interrompido. É talvez a memória mais acessível financeiramente e é isso que a coloca normalmente em grande escala na indústria de produção de memória. Depois temos também a SDRAM, que é uma memória síncrona e dinâmica, que começou por funcionar num formato de 168 contactos. Ainda hoje no fórum alguém me perguntava qual era a diferença entre o fator de forma e os slots onde a memória encaixa. O fator de forma não é só o slot, o fator de forma é tudo o que engloba a memória, a sua configuração, as suas características. O slot são apenas o lugar onde a memória vai comunicar com os barramentos e que cada tipo de fator de forma tem um número diferente de contactos de acordo com aquilo que são as necessidades. No caso da SDRAM, ela começou por funcionar com uma tensão de 5 volts, com 66 MHz de velocidade e 168 contactos inicialmente. Depois baixou para os 3,3 volts e rapidamente os barramentos foram adaptados a 100 MHz, o que trouxe na altura uma grande melhoria ao comportamento precisamente dessas memórias. Boa noite, bem-vindos. Depois temos a RAM Bus Dynamic RAM, ou seja, a RDRAM. O que é que significa RDRAM? É uma interface que eletricamente era diferente das duas anteriores, da DRAM e da SDRAM. Porquê? Porque vai ter ali um nível de sinalização diferente, com a capacidade de trabalhar apenas em sistemas cujo barramento fosse no mínimo 500 MHz. Então este tipo de memória precisa no mínimo de 500 MHz para trabalhar, e esta memória foi a memória que permitiu o acesso inteligente à memória através de pequenos pacotes de dados e aumentando a velocidade de clock, a velocidade do relógio. Depois temos a Static RAM. A Static RAM mantém os dados e não há refrescamento. Não havendo refrescamento, não corre o risco de perder os dados com tanta facilidade. São as memórias que são usadas para fazer cache, para fazer memória cache. São mais caras, muito mais caras do que qualquer uma das três que eu referi anteriormente. Temos também a memória de vídeo, que é usada nas placas gráficas, não é? Vai ler e vai escrever
simultaneamente. Porquê? Porque a placa gráfica precisa de uma grande capacidade de leitura e escrita em simultâneo para que os gráficos não tenham aquilo que nós chamamos o lag, não é? Que não parem quando estamos a executá-los, e ela tem uma capacidade única que é gerir as cores e as imagens no ecrã. Portanto, a VRAM, a Video RAM. Temos também o CMOS, que é um pequeno chip que, apesar de ser uma RAM, mantém a informação. Porquê? Porque como o seu consumo de memória, o seu consumo de corrente, perdão, é ínfimo, é muito pequenino, ele consegue ser alimentado por uma pilha de relógio durante cerca de 20 anos. Portanto, mais ou menos, uma pilha de relógio aguenta mais ou menos 20 anos a alimentar o CMOS. Isto permite o quê? Permite que guardemos lá nele as configurações de sistema, nomeadamente aquilo que nós chamamos a BIOS, que é um conjunto de programas de sistema. Temos também a Windows RAM, que é uma memória específica do Windows, que acrescenta o quê? Acrescenta um pequeno processador às memórias referidas anteriormente, nomeadamente à VRAM, e esse pequeno processador também ajuda a que os gráficos sejam executados mais rapidamente, colocados mais rapidamente no nosso ecrã. Depois passamos a ter já não os tipos, mas os fatores de forma. E aqui o fator de forma entramos no SIMM, SIMM, o Single Inline Memory Module. Os SIMMs foram preparados para trabalhar a 8 bits e tinham de ser usados em grupos para conseguirem chegar ao número de bits que o processador necessitava. Foram muito usados na geração x86, portanto naquela geração que referi, que vão até aos 32 bits, e então o que é que se fazia? Usavam-se normalmente em grupos de 4, porque cada um tinha 8 bits, 8 vezes 4, 32, para chegar ao número de bits que o processador necessitava, 32 bits. Tinham 72 contactos, trabalhavam a 32 bits, mas os SIM mais baratos, na altura, eram os de 30 contactos, portanto, eram um pouco mais baratos. Trabalhando com SIMs de 72 contactos, já se conseguiam obter 64 bits, mas em configurações muito específicas. Estas memórias tinham tempos de acesso na ordem dos 50 a 70 nanosegundos, o que era já uma velocidade bastante boa, tendo em conta que estamos a falar do início dos anos 90, portanto estamos a falar de há 30 anos, mais ou menos. Outro fator de forma, DIMM, vai trabalhar a 64 bits, até o limite de 64 bits, não precisam de trabalhar aos pares, e já as frequências saltam dos 66 para os 133 MHz, e já encontramos pela primeira vez 1 GB de memória neste fator de forma. O seu fator de forma distinguia-se por ter aproximadamente 13,3 centímetros de comprimento e as ranhuras de encaixe estarem mais ou menos a 2,5, 2,4 centímetros uma e a 6,6 centímetros a outra, o que permitia que as memórias só encaixassem de uma forma nos slots e não pudessem ser encaixadas de forma errada. Outro formato, foi um formato que passou rapidamente pelo mercado, foi o RIM, RAM Bus Inline Memory Module. Eram muito caros, tinham um barramento menor do que as DIMMs SD-RAM, mas tinham uma velocidade de clock infinitamente superior às anteriores. Isto dava-lhes o quê? Dava-lhes também, em conjunto com a voltagem mais baixa que usavam, que era 2,5 volts, dava-lhes uma redução muito grande da temperatura nos módulos e um aumento de emissão de radiofrequências. Então, e uma diminuição, perdão, de radiofrequências. Isto fazia o quê? Menos interferências, melhor comportamento, melhor performance das RIM em relação
às anteriores. Tínhamos que, por vezes, quando não usávamos todos os slots, tínhamos que usar um CRIM, um CRIMM, que era um módulo de continuidade para fechar o circuito. Se não houvesse continuidade, este tipo de memória não funcionava. Qual era a grande vantagem? Era que apenas com 16 bits eles conseguiam chegar a 800 MHz de barramento, portanto, de velocidade de barramento, o que era na altura uma coisa realmente fantástica. Estes RIMs também tinham um formato único, tinham duas ranhuras sensivelmente ao centro das memórias, o que também só permitia a montagem de uma determinada forma. Depois dos RIM vêm as DDR, DDR1, DDR2, DDR3 até às DDR4 hoje em dia. As DDR DDR significa, para quem não sabe, Double Data Rate, e o que é Double Data Rate? É o dobro da velocidade, digamos assim, do dobro da capacidade de trabalhar os dados. O que é que eles conseguem? Qual é a grande vantagem que esta memória traz? É duplicar a taxa de transferência da SD-RAM. Porquê? Porque apenas num ciclo da máquina a DDR consegue executar 2 acessos, enquanto que a SD-RAM só faz um acesso por ciclo, a DDR faz 2 acessos. As DDR já vão possibilitar barramentos de 64 bits com grande normalidade e poderá até chegar aos 128 bits sem grande problema, transferindo até mais ou menos 5 gigas por segundo. Portanto, isto era mais ou menos de cabeça as velocidades da primeira DDR. DDR2 vem trazer frequências de barramento já entre os 400 e os 800 e para obter o seu clock real, o que é que temos que fazer? Temos que dividir aquele clock que eu referi, 400 a 800, por 2. Porquê? Por causa do double data. E então, dividindo, obtemos o clock real. Um exemplo, se dissermos que temos uma DDR a 800, temos na realidade uma DDR a 400, mas com o double data rate aumenta para os 800, duplica para os 800. A DDR2 não pode ser instalada, não podia ser instalada em slots da DDR, o que fez com que a tecnologia das motherboards também tivesse que ter uma evolução para se adaptar a este tipo de memória. DDR2 já tem 240 contactos. Quantos mais contactos, melhor transmissão para o barramento, melhor também o aumento de performance. DDR3 já vão ter um consumo muito menor de energia, um aquecimento também muito menor, porque as tensões de funcionamento reduzem para volt e meio. Volt e meio é mais ou menos uma daquelas pilhas que nós usamos no dia a dia. E isto vai fazer o quê? Reduz o consumo de potência, reduz a criação de calor, vai desempenhar de forma muito mais elevada, o desempenho aumenta muito. O buffer de 8 bits é uma vantagem também em relação à DDR2 e à DDR1. Porquê? Porque duplica o buffer de 4 bits das gerações anteriores e as velocidades de relógio destas memórias começam nos 800, que é a velocidade mais alta da anterior, e podem atingir os 1866, portanto, o que é uma diferença abissal em relação à sua geração anterior. O Luís está aqui com uma dúvida. Ora... Ela divide-se a partir da segunda geração, exatamente. Foi o que eu acabei de dizer, Luís. Consegue-me ouvir, Fernando? Consigo ouvi-lo muito bem. Pronto. Então, a minha questão é porque é que é só a partir da segunda geração e porque não a partir da primeira? Porque se trata de double data, não é? Sim. Está a perceber a minha questão? Estou a perceber a sua dúvida, sim. Aí eu não lhe sei explicar em concreto, porque isso foi uma questão que os engenheiros que desenvolveram o padrão 2 implementaram.
Na altura, quando o Double Data Rate foi criado, o original tinha mais a ver com a duplicação da capacidade em termos de quer de contactos, quer da forma como ele ia trabalhar nos ciclos, ou seja, dois momentos, dois acessos num ciclo. Exatamente. Aí foi a ideia original do Double Data Rate. Quando sai o Double Data Rate 2, os criadores, não é? Os engenheiros, nomeadamente da Kingston e da Samsung, daquelas marcas que eram líderes de mercado em fabricação de memória, mas aqui eu penso que até, se não me atrai só a memória, da Kingston, que foram os principais responsáveis por isso, resolveram realmente introduzir esta questão da divisão por dois. Da divisão por dois, ok. Portanto, trata-se, é uma questão, digamos, de arquitetura. Exatamente, e teve a ver provavelmente com alguma limitação de materiais, alguma coisa que sabemos que quando criamos uma nova tecnologia aparecem sempre alguns entraves no início, certo, e provavelmente foi assim que os engenheiros que criaram isto conseguiram ultrapassar essa dificuldade. Ok, pronto, está explicado. Obrigado, Fernando. De nada. Então a Double Data Rate 3 vai começar onde acaba a Double Data Rate 2, em 800 MHz, e vai até aos 1866. A DDR4, que é aquela que hoje em dia mais temos, não é? Apesar do DDR3 ainda se vender muito, já vai trazer um aumento de performance de cerca de 50% a 56% em relação à DDR3, o que é uma coisa absolutamente fantástica, porque a DDR3 já conseguia fazer 1.6 gigabits por segundo, e a DDR4 vai conseguir fazer 2.5 gigabits por segundo, o que é mais 1000 gigabits por segundo. É um acréscimo fantástico em meia dúzia de meses, em que uma tecnologia dá lugar quase à outra de imediato. Porquê é que esta melhoria foi alcançada com tanta facilidade? Porque vêm duas tecnologias que são a DBI, a Data Bus Inversion, que é a inversão do barramento de dados, ou seja, eles conseguem pôr o barramento de dados a transmitir para a frente e para trás, bidirecionalmente. Isto vai aumentar a capacidade de transmissão, e a tecnologia Multi-Preamble, que faz uma espécie de pré-preparação em microsegundos ou em nanosegundos para que os dados sejam depois tratados de forma mais rápida. Isto muito, muito rapidamente. Portanto, desde o papel inicial da memória até os tipos de memória que falei há pouco, DRAM, SDRAM, RDRAM, SRAM, VRAM, WRAM, CMOS, e depois os fatores de forma, o SIM, o DIM, cá estão as tais ranhuras que eu falava há pouco, enganei-me por 0,1, portanto aqui na medida da segunda ranhura. O RIM, que tinha já uma configuração diferente em relação aqui ao DIM, e depois vêm os DDRs, também o DDR inicial apenas com uma ranhura no seu fator de forma, o DDR2, DDR3 e DDR4. O que é que eu queria chegar? Queria chegar a isto, que eram as tabelas que têm os valores. Eu vou-vos mandar depois esta apresentação para vocês ficarem com estas tabelas que fazem as comparações entre cada tipo de DDRs, SDRAMs e por aí fora, para vocês terem esta informação. Ora, daqui desta apresentação não tenho mais nada a mostrar-vos, vou deixar ali a tabela e vou falar um bocadinho de temporização e latência. Temporização e latência. Então, o que é que são isto? Os slides não estão disponíveis no campus, mas eu no final
do webinar, mando sempre pelo vosso chat, aqui onde vocês estão a falar comigo, e ao mesmo tempo depois mando uma mensagem para todos os formandos também no campus. Temporização e latência são então o quê? São parâmetros que nos dão indicação de quanto tempo o controlador de memória vai gastar com operações de escrita e de leitura, ou se preferirmos de forma mais correta, de leitura e escrita. Normalmente, quanto menores esses valores, mais rápidas as operações. Para que seja mais fácil esse entendimento, vamos, por exemplo, aqui falar de latência. Temos, quando uma operação da leitura da memória se inicia, os sinais são acionados para ativar linhas que são RAS, colunas que são CAS. Falei no outro webinar de memória e expliquei esta matriz que é constituída por linhas e colunas, o que vai dar o posicionamento dos dados depois na matriz da memória. Quando, então, a operação de leitura é iniciada, esses sinais são acionados para ativar a linha e a coluna e determinar se a operação vai ser de leitura ou de escrita. Isto vai fazer ativar o parâmetro CAS latency, que é a latência da coluna, e que vai, em 2 ciclos de clock, vai enviar um sinal para a disponibilização dos dados. Então, o que é que ele vai criar? Vai criar um intervalo que vem desde a requisição do dado pelo processador e a entrega do dado pela memória. Isto vai fazer o quê? Vai fazer uma contagem de ciclos de relógio. E no caso, por exemplo, desta latência de CAS, de coluna, normalmente são 5 ciclos de clock. 5 ciclos de clock significa que a latência é 5. A latência sendo 5, é esse o valor que nós vamos ter como base para saber que o atraso, entre aspas, serão 5 ciclos de clock. A demora da operação serão 5 ciclos de clock. Depois temos outros tipos de latências, como por exemplo o RAS to CAS, que é de linha para coluna, em que ele vai medir o atraso que demora a encontrar o valor da linha com o valor da coluna e detectar aquele ponto onde o dado vai estar. Também medido em ciclos de relógio, normalmente essa latência é 4 ciclos de relógio. Portanto, dependendo do tipo de latência, pode variar entre os 5, os 4 e no caso dos delays, que são as latências maiores, pode ir até aos 15 ciclos de relógio, 15 ciclos de clock. Isto dá-nos a noção de que tudo é muito rápido, não é? Porque um ciclo de relógio normalmente não é perceptível pelo nosso cérebro, pelo menos de forma que nós o entendamos. E vamos ter sempre aqui latências que podem oscilar entre 5, 6 e 15 ciclos de relógio. Quando ultrapassamos os 15 e às vezes chegamos aos 18, aos 23, por exemplo, ciclos de relógio, vamos notar aquilo que nós chamamos o computador a travar um bocadinho, não é? Quando nós dizemos assim, o computador está a travar, há aqui uma operação que está a travar, significa que a latência foi ultrapassada dos 15 ciclos e normalmente ou se fixa nos 18 ou nos 23 ciclos de relógio. Se ultrapassar os 23 ciclos de relógio, normalmente estamos já em apuros. Portanto, já estamos com o computador a ter problemas de processamento e de envio de processamento para a memória. Depois, isto em relação à latência. Voltagens, que foi uma questão também que me colocaram nesse webinar anterior e que fiquei de falar um bocadinho hoje.
as memórias são, provavelmente, não digo que sejam o que consome menos energia, porque esse é sempre o CMOS, mas são um dos componentes que consome menos energia. As memórias, neste caso, as memórias RAM, puras e duras. Portanto, não estamos a falar de memórias auxiliares, estamos a falar da memória principal, a memória RAM principal. Ela consome pouca energia, o consumo diminuiu com a evolução das tecnologias, ou seja, a DDR2 consumia até 2,5 volts, as DDRs mais antigas e as SD-RAMs, as DIMMs, consumiam 5 volts, e hoje em dia a grande maioria das memórias não consome mais do que, não trabalha mais, não é não consome, porque aqui não é um consumo, estamos a falar de voltagem, potência é que seria consumo. A voltagem não ultrapassa o volt e meio. Portanto, o volt e meio vem fazer com que realmente, hoje em dia, a maior parte das memórias nem cheguem a aquecer, que era um problema que antigamente tínhamos com as memórias, inclusive algumas memórias usavam dissipadores de calor acoplados na própria memória, e hoje em dia isso deixou de ser uma necessidade porque o facto de trabalharem em volta e meio baixou imenso as temperaturas. Então, para referência, memórias trabalham normalmente entre volta e meio, 1,8 e 2,5, as mais atuais. As mais antigas podiam ir até aos 5 volts. Portanto, isso são as voltagens. Depois, o que é que posso falar-vos aqui mais? Detecção de erros. Como é que as memórias trabalham os erros? Há uma série de mecanismos que foram desenvolvidos para trabalhar os erros de memória, e as causas desses erros podem ser várias causas. Então, o que é que foi criado? O mecanismo principal para detectar e ajudar a detectar erros é a paridade. A paridade não corrige erros, mas detecta erros e informa logo o CPU que há erros na memória. Como é que isto funciona? A paridade funciona adicionando um bit em cada byte. Ou seja, um byte tem 8 bits e, neste caso, é adicionado um bit que serve para controlo. Se o número de bits do byte for par, esse bit de controlo assume o valor 0. Se for ímpar, assume o valor 1. Quando a leitura de dados é feita, o circuito vai verificar se a paridade corresponde à quantidade de bits 1 ou 0. Se for diferente daquilo que era suposto ser, não é? Porque se for ímpar tem que ser 1, se for par tem que ser 0. Se der um valor diferente desse, ou seja, se for ímpar der 0 e se for par der 1, então há um erro de paridade. Há um erro de paridade, significa que a memória não está a trabalhar bem, o processador recebe essa informação em como a memória não está a trabalhar em conformidade e vai tentar perceber qual é o erro que está a acontecer. A paridade não é 100% precisa, não é? Mas também não há nenhum meio de verificação de erros de memória 100% preciso, há sempre uma margem de erro, de falha, e então, normalmente, para termos uma alta precisão de verificação de erros, foram criadas as memórias com ECC. ECC é o Error Checking and Correction, que é um mecanismo que é muito mais complexo que a paridade e que já consegue detectar e corrigir erros em relação aos bits que entram na memória. O Rui está-me aqui a escrever uma questão também. Um disco rígido não é uma memória ROM, atenção, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Memória ROM é uma coisa, um disco rígido é um dispositivo de armazenamento de dados, não é uma memória per si. Nós chamamos memória, vulgarizou-se chamar uma memória a um disco rígido por gravar dados,
mas não é, no seu funcionamento, um disco rígido não é uma memória, porque uma memória funciona normalmente com uma matriz, e essa matriz de CAS e RAS vai encontrar nas suas bifurcações os sítios onde guarda os dados e vai ter um endereço para cada um desses dados. Um disco rígido lê, escreve, como diz o Carlos e muito bem, mas vai funcionar com um mecanismo que são clusters, setores e por aí fora. Ou seja, tem que ter uma tabela, que é a chamada tabela de alocação dos ficheiros, que pode ser FAT, pode ser EXT, pode ser NTFS, etc. E essa tabela é que vai saber onde os dados estão escritos no disco. A memória não precisa dessa tabela e os seus próprios endereços são capazes de indicar ao processador onde é que os dados estão guardados. Portanto, há aqui uma diferenciação em relação a isso. Não sei se fui claro, Rui, se compreendeu a minha explicação. Não é uma memória, apesar de guardar dados, sim. É um dispositivo de armazenamento. É esse o termo correto. Depois, para terminarmos o nosso webinar de hoje, encapsulamento. O que é o encapsulamento? O encapsulamento é a forma como a memória em si é protegida, digamos assim. Tem a cápsula que protege o chip da memória. Há as memórias DIP, que se chamam... Boa noite, Gerson, obrigado pela sua participação. Há as memórias DIP, que são os Dual Inline Package, que são aqueles chips, já agora deixem-me só ver se encontro aqui uma memória DIP aqui no Google, só para vos mostrar. Ora cá. Este é o encapsulamento DIP. Portanto, temos aqui, é um encapsulamento mais típico do chip, não é? Portanto, tem o encapsulamento aqui e depois os pinos que vão encaixar nas placas, sejam motherboards, sejam elas quais forem. É esse o encapsulamento. Depois temos o SOG, que é o Small Outline Lead, que eu posso pôr aqui também. Small Outline Lead, que é semelhante, mas não é igual ao DIP. Se repararem, o tipo de pinos é diferente, não é aquele pin que vimos anteriormente, tão tipo garra, não é? Como este, mas é um pino dobrado que normalmente não encaixa, não entra dentro das placas, mas é soldado sobre os contactos das placas. Portanto, não chega a penetrar com nenhuma furação as placas. Este foi muito usado nos SIM, nos módulos SIM de memória. Depois temos os TSOP, portanto, que são os Thin Small Outline Lead, que a diferença é que são mais maneirinhos, passe a expressão menos coloquial. Portanto, este aqui é um bom exemplo do Thin Small Outline Pack. E temos também o Chip Scale Package. Perdão, escrevi package mal. Que é o SOP, que é um tipo de... Deixa-me ver se está aqui algum que se veja melhor. São estes tipos de pins que, inclusive, foram muito usados no início, nos primeiros processadores. Estes são, então, os encapsulamentos
mais utilizados nas memórias e depois foram transformados, obviamente, e adaptados para fazer face a DIMMs, DDRs e o encapsulamento. Se vocês virem, eles estão ali. Aqueles são os chips da memória com os diferentes encapsulamentos possíveis. Portanto, não é a placa toda da memória, mas sim apenas o chip que nós falamos quando falamos de encapsulamento. No DIMM, o encapsulamento é diferente. Como podem ver, aqui é muito mais quadrado do que no DDR, que já é um encapsulamento diferente. É um encapsulamento T-SOP que já permite trabalhar com outro tipo de chips nas nossas memórias. Por hoje, era aquilo que eu tinha para vos trazer em termos de memórias. Era o complemento do outro webinar da outra semana.